Agora é com eles, nesta semana aqui especialmente feito para o homem brasileiro. A família cristã aqui na Rede Super tem vez e tem voz. E o programa de hoje, gente, traz um assunto que nós, sinceramente, não gostaríamos de ter que falar. Mas, de fato, é muito necessário, se faz necessário, que é o assunto dos riscos que os nossos filhos estão expostos todos os dias e quase que o tempo todo na internet. Então, para este assunto aqui, já reúna todo mundo aí ao seu redor, já manda no zap para todo mundo, porque esse programa está imperdível. Então, fique aí conosco, porque o Agora é com eles já começou. É isso aí, meu povo, sensacional. Olha só, como eu anunciei para você, o perigo que os nossos filhos estão correndo aí na internet, né? E as brincadeiras, os desafios que já estão aí viralizados, têm machucado e têm tirado a vida de muitos jovens e adolescentes. Então, nós pais precisamos ficar atentos e é sobre isso que nós vamos bater o papo aqui hoje no nosso Agora é com eles. E eu cumprimento meu nobre amigo, gente boa, toca muito, pastor Felipe Barros Fluir. Levantar aqui para comentar, Vossa Senhoria. Deus te abençoe, filho. Agora, senta, Serginho. Meu Deus do céu. Agora, a gente tem que prestar reverência, né, para esse cara aqui tão fantástico. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. A gente alegria começa muito assim, grande. que é bom, né? Agora é com eles, é um programa que tem abençoado tanto a minha vida e tantas pessoas. Eu espero que você de casa esteja sendo tão abençoado pela vida do Capoxim, pela vida do Serginho, que sempre faz a gente rir tanto, faz a gente se sentir tão bem. E é isso que nós aqui da Rede Super e da Lagoinha queremos que você viva aí. E esse, Serginho, realmente é um tema extremamente importante que a gente vai falar hoje, um tema muito sério, que merece todas as nossas atenções. Verdade. Então, não é só para o homem, não é só para os pais, é para todo mundo. E eu quero trazer também mais um convidado e para lá de especial nesta boa prosa aqui que vocês vão conhecer agora. Bruno Mendes é casado com Rita desde 2007 e é pai da Elisa, do Davi e do João. Formado em Direito, atua hoje como advogado. Durante a graduação, começou a se envolver com células universitárias, tornando-se líder do Ministério de Universitários, a Liga Universitária. Em 2015, foi ordenado ao Ministério Pastoral. De 2016 a 2019, liderou os jovens da Lagoinha Mineirão e hoje é pastor auxiliar na igreja. Sensacional. Doutor Pastor Bruno, seja bem-vindo, meu irmãozão. Tudo bom, joia? Tudo beleza, que bom estar aqui com vocês, podendo somar com esse time tão especial, né? E falar de um tema tão importante, né? Todos nós que somos pais, e mesmo quem não é pai, quem tem contato com crianças, sobrinhos, qualquer criança, adolescente, esse tema chama atenção. Então é muito importante mesmo a gente trazer, conversar, refletir, né? E ver o que a palavra de Deus tem para nos oferecer sobre isso aí também. É isso aí, obrigado, Brunão. Filipão, antes de começarmos aí o nosso papo, de instruirmos o pessoal de casa, eu quero fazer uma leitura de um desabafo de uma mãe, a mãe do Otávio, né, que é um jovem que morreu vítima de um desafio do enforcamento de 20 segundos. Dia 17/11/2022, o dia que eu perdi o meu menino. Perdi o meu grande amor para a maldade da internet. Dia que não vou me perdoar por ter saído de casa. O dia no qual não consegui abraçar e nem despedir do meu filho. Dia que não consegui falar um "eu te amo" só mais uma vez. Já tem algum tempo que meu filho é fã de algumas revistas conhecidas como animes. Desses animes foram criadas comunidades na internet, o qual alimentam vários distúrbios, como a comunidade Suicide Boy, de um livro de anime que só agora eu encontrei no computador do meu filho.
Nesta revista e comunidade, pessoas maldosas inventam desafios e manipulam a mente inocente de nossas crianças, fazendo-os cometerem testes que muitas das vezes acabam em desgraça. Assim aconteceu com o meu filho. Meu filho acreditou que seria capaz de ter êxito no teste da corda no pescoço, o qual ele teria que aguentar só 20 segundos. Ele arriscou e criou todo o ambiente. O que ele não sabia é que isso acabaria com a sua vida. Meu filho amarrou um fio HDMI de computador no guarda-roupa e fez a forca se arriscando. Escorregou e não mais conseguiu manter a consciência e logo perdeu a vida. Peço a vocês, pais e mães, para olharem mais ali de perto os computadores de seus filhos e que seja diariamente. Olhem as revistas, livros, conversas, desenhos. Não deixem eles tanto tempo no computador assistindo vídeos ou jogando jogos que podem gerar algum tipo de distúrbio. Mães e pais, fiquem mais próximos de seus filhos. Abracem, beijem, mantenham conversas durante o dia. Se façam presentes em suas vidas. Amem seus filhos mais do que qualquer outra coisa, do que a carreira, viagem, celulares. Pais e mães, prestem atenção nos seus filhos. Ainda que com toda a empatia de um pai cristão, cuidadoso, zeloso, interessado, eu acho que eu não consigo, cara, nem assim, 1/10 ter passado a emoção aí dessa mãe, desse alerta, desse aviso, porque a coisa é real. E, mineiramente, a gente fala, né, dor de barriga não dá só nos outros. Isso é algo que a gente tem que pensar olhando para dentro da nossa casa, né, Filipão e Bruno? No dia Confesso para vocês que eu fiquei emocionado. No dia da postagem eu li esse texto dela, né? A gente acompanhou o caso pela internet e é fruto de uma maldade, né? As pessoas, obviamente, a internet hoje é uma terra em que você consegue encontrar de tudo, coisas que antes, para quem estuda um pouco a respeito disso, só eram encontradas numa área da internet chamada Deep Web, que é uma internet mais sombria, né, fechada. Inclusive, para acessar essa área não se consegue em computadores normais. Para acessar essa área você precisa ter aplicativos, e outra softwares. Coisa, você precisa saber onde e como ali você quer chegar no lugar. Não terrível, é ali procurar uma área ali. terrível. Mas coisas que só existiam antes nessa Deep Web, que já começam a passar a existir numa internet que está hoje mais acessível para as crianças, né, pastor? E esse é um grande problema, porque às vezes os pais acham que porque o filho está na internet lá no quarto, ele está seguro, né? Porque antigamente, quando nós éramos crianças, adolescentes, era comum a gente sair, né, brincar na rua, ficava na rua, e a nossa mãe só queria saber a hora que a gente ia voltar para casa. Hoje, com os perigos, com todos os problemas que existem em deixar uma criança, né, passar a tarde sem saber onde está, sem nada, a mãe e o pai se sentem muito seguros de deixar o filho ali no computador, mas não percebem que eles correm tantos riscos ou mais. Né? Como esse caso, a mãe talvez, né, não conheço a história, mas talvez estivesse tranquila, achando assim, não, meu filho está em casa. Mas ali ele está aberto para todo tipo de maldade, como você falou, né, Felipe? E é maldade, não é porque pessoas usadas pelo diabo promovem esse tipo de desafio, sendo que os adolescentes, eles têm essa questão do romper, né? Eu quero vencer um desafio, eu quero mostrar para a minha turma que eu sou capaz de vencer. Então, está em isso casa. é uma busca de aceitação. Exato. Isso ali Afirmação. é uma busca de identidade, de saber quem são e até mesmo de conhecer limites, né, Bruno? Exatamente. Então, é triste, né? A gente lamenta muito isso, né? Oramos por essa família, mas serve muito de alerta, né? Ela coloca no final ali, de forma em forma de desabafo, dizendo, pais, olhem para os seus filhos, né? Prestem atenção. Prestem atenção nos seus filhos, porque de fato é o que tem acontecido muito. Ele está tranquilo, ele está ali na internet, ele está conversando com os amigos, ele está fazendo um joguinho simples, mas talvez ele esteja entrando ali em situações gravíssimas debaixo dos olhos ali dos pais, não estão percebendo. Agora,
Bruno, aproveitando que você também é advogado, mas a sua participação aqui não é só pela sua formação, mas algo que é importante a gente conferir aos pais aí agora é que essa proteção e esse papel de proteção ali, de cuidado com os filhos, é uma responsabilidade legal, né? Aqui diz que no artigo 1º, né, da Constituição Federal já traz isso sobre a questão da afetividade, tem a questão do artigo 229 da Constituição Federal de 88, que atribui aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos. E no mesmo sentido, o Código Civil, em seu artigo 1634, impõe como deveres conjugais o sustento, criação, guarda, companhia e educação dos filhos. Parece que isso era só uma convenção social cuidar dos filhos, mas não. Isso tem obrigações legais, né? Se a gente considerar, eu vou só colocar mais uma pitadinha para você poder responder. Se a gente considerar que a internet é um mundo, a internet é um mundo. Então a criança está dentro do quarto, mas se ela está com acesso irrestrito àquilo ali, ela tem acesso ao mundo. Se você abandona a criança no mundo, é óbvio que não diante da lei hoje, mas isso pode ser considerado quase que como um abandono de incapaz. É verdade, a gente não abre os olhos para essa realidade, porque abandonar seu filho na rua, isso salta aos olhos, né? Você não pode fazer isso, mas fica dentro evidente, da internet, né? Exatamente, se torna muito, muito claro para todos, mas no computador não, né? Ali no computador, não, ele estava dentro da minha casa. Então, de fato, né, assim, os pais precisam olhar para a sua responsabilidade. Claro que nós sabemos, ser pai é um privilégio, é um presente, né? Criar, educar, amar, mas é um dever também, né? As crianças e adolescentes, elas não têm condições de responder por si mesmas. Elas não sabem ainda o que é bom, o que é ruim para elas. Precisa do pai presente, né? É um dever, é uma obrigação dos pais. Hoje, muitos pais, eles têm medo, né, dessa interferência. Ah, não, ali é a privacidade do meu filho. Ele tem o momento dele de acessar a internet, eu não posso acessar o quarto, eu não posso saber. Como dever, os pais precisam saber. Ele é responsabilidade do pai e da mãe. Então, eu vou chamar assim, essa intervenção mesmo na vida do filho, no que o filho faz, no que o filho vê, no que o filho brinca na internet, é dever do pai participar. Hoje, graças a Deus, existem ferramentas, né? As empresas de tecnologia desenvolvem que o pai consegue monitorar o que o filho está vendo, os sites que ele acessa, o conteúdo que ele está consumindo ali. É possível fazer isso. Mas a internet, se nós formos pensar assim, em termos históricos, é algo muito novo. Nós mesmos tivemos acesso à internet na adolescência, ali no final da adolescência, né, que tivemos o primeiro contato. Então, muitos pais não sabem como lidar com isso ainda. Eu acho que esse que é o grande problema. Porque às vezes acham que está tudo bem, mas não sabem dessa realidade, Felipe, que você falou, que antes coisas que eram muito obscuras e pesadas começam a ganhar forma na sociedade hoje. E uma coisa que propicia isso aí também é aquele conceito pelo qual nós vivemos, talvez aqui nós, onde a gente estava ali, éramos colocados ali diante de uma televisão, e aí a televisão passou a ser essa babá, e a televisão de alguma forma era algo também evidente, bem visto, e ali tinha algumas programações e a gente estava sem sofrer tantos danos. Aí isso aí foi piorando, onde chega ali ao secreto, ao escondido, e com uma habilidade incrível que os meninos têm. A gente sempre esbarra nessa questão do avanço da tecnologia. Em todos os programas que eu vim, em todos os assuntos que a gente abordou, a gente acabou falando sobre isso. A tecnologia. É impressionante. Legal, boa observação. É impressionante. E é porque é a realidade da nossa vida hoje. Então você tinha, há pouco tempo atrás, a definição do que se assistia eram de poucos canais de televisão abertas que você tinha falando no âmbito Brasil, até bem poucos anos atrás, quem decidia o que você assistia eram poucos canais de TV aberta, os grandes canais da TV aberta do Brasil. Então, eles é que ensinavam, eles é que colocavam costumes nas famílias e etc. E separavam por classes e faixas etárias ali. Questão da manhã, desenhos animados, final ali da tarde, início da noite também, essa programação mais infantil, porque de manhã o menino está em casa, de tarde para de noite ali chegando da aula, era o oferecimento desse entretenimento, até então inofensivo.
Inofensivo? Não, até naquela época. Inofensivo, entre aspas, porque a doutrinação que a gente já via nessa época, até por busca de poder de alguns desses canais de televisão, ela acontecia nessa época da TV aberta, eram verdadeiros monopólios que tinham. Hoje, a situação mudou positivamente para um lado, que é qual? O acesso à informação ele passou a ser mais democrático. Então, você já não está limitado ao que uma determinada emissora, um grupo de pessoas quer te mostrar, mas você consegue, através da internet, acessar. O problema é que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá, é o que diz a Bíblia. O coração do homem é enganoso. Então, pastor Bruno, já dentro da realidade do que você trabalha, você tem 3 filhos e lida com isso todos os dias, assim como eu também. Quais ações assim que a gente, como pais hoje, pode desenvolver no sentido de dar o exemplo e ensinar os nossos filhos a conseguirem lidar com essa abertura e com a facilidade que eles têm hoje de ter informação na palma da mão? De fato, esse é o grande desafio, né? Mas como Paulo escreve aos Efésios, ele fala: pais, não irritem os vossos filhos, mas ensinem no caminho, na instrução, no conselho do Senhor. A palavra de Deus sempre vai nos dar esse caminho. E tem um salmo que eu gosto muito, não sei vocês, mas eu sempre gosto de falar sobre ele em casamento, que é o Salmo 128, né, que fala da família, né? E tem uma parte ali que é muito importante para nós, que fala assim: os seus filhos ao redor da mesa. Uhum. Eu acho que um primeiro passo que todo pai precisa adotar hoje, porque isso tem se perdido, é a questão da mesa. É a questão de sentar com o filho todos os dias. O tempo de qualidade, né, pastor? Porque hoje não tem mais, exatamente por causa da internet, exatamente pelos avanços tecnológicos. Às vezes está todo mundo na mesa, mas cada um está no celular, está no tablet, está ali conversando, está participando. Então eu acho que começa por aí, sabe? O pai sentar com o filho, olho no olho, no final do dia olhar e perguntar: filho, como é que foi o seu dia? O que aconteceu hoje? Criar isso, porque nós que somos pais sabemos, às vezes quando você olha no olho da criança ou do adolescente, você percebe que tem algo errado. Você percebe se o dia não foi tão bom, se alguém magoou, se alguém feriu. A gente consegue ver que alguma coisa não está muito legal ali. Então, recuperar essa amizade, recuperar essa parceria, pais e filhos, essa credibilidade, porque muitas dessas crianças, e esse caso que nós vimos, é claro, não é o único, infelizmente, né? Recentemente também eu vi uma criança na Europa que fez um desafio parecido com esse também, acabou morrendo. Então, talvez nessa necessidade que a gente falou no começo, de se afirmar, de se mostrar capaz para o grupo ou para si mesmo, talvez ele esteja buscando no lugar errado. Talvez seria em casa com o pai e com a mãe que ele ia aprender a respeito da sua identidade, né, do seu valor, da sua importância, que ele não precisa participar dessas coisas. É claro que tem toda a questão do adolescente, né, dos desafios, do momento, mas eu acho que se a gente consegue trazer os filhos de volta para o relacionamento, para a amizade com os pais nesse sentido, né? Eu acho que não é que o pai é chamado para ser assim, um amigo do filho, no sentido do amigo comum do dia a dia, mas na amizade que é própria do pai e do seu filho. Confiança. Né? Exato, essa parceria mesmo de poder abrir o coração, de poder falar o que está passando, eu acho que começa por aí. Então, partindo desse passo, eu acho que a gente consegue desenvolver muito isso. E claro, existem outros aspectos muito práticos, né? Que a minha menina mais velha, ela tem 9 anos, então eu ainda vou entrar nesses grandes desafios. Mas algumas coisas práticas, por exemplo, o computador não deve ficar no quarto da criança. O computador e o adolescente deve ficar na sala onde todo mundo pode ver. O acesso ao celular deve ser limitado, né? O consumo da internet deve ser limitado. Tem que ser uma coisa mais transparente aos olhos do pai. Eu acho que, em resumo, né, respondendo a sua pergunta, trazer o filho para perto mesmo, sentar junto, vamos caminhar juntos. Me conta o que você está passando e eu vou te ensinar como lidar com esses problemas. Para mim, esse é o primeiro passo, porque eu acho que é aí que os meninos começam a se perder. Perdem a referência do pai, perdem a referência da mãe, começam a buscar apoio nos colegas, na afirmação da turma, e aí a coisa tende a desandar. Rapazes, vamos colocar mais um convidado, então, vamos acrescentar mais aí nesse preciosíssimo assunto aí que estamos debatendo aqui no nosso programa agora com eles. Estamos falando dos perigos da internet para as nossas crianças. E quem vai participar agora do bate-papo conosco, de forma remota, vai ser o nosso quarto convidado aqui, é o psicólogo Ivan Abreu. Seja bem-vindo, Ivan, obrigado pela participação. Tudo bem com você? Tudo ótimo. É um prazer muito grande poder participar de um programa tão especial e tão instrutivo, né?
O consultório ele tem cada vez mais trazido pais e mães desesperados. Por quê? Os desafios são muito grandes. E quando a gente pensa nesse pai como figura, como o protetor, que na psicanálise a gente entende que faz a ruptura do processo da individuação com a mãe, a gente encontra muitos desafios. Porque os tempos mudaram de uma forma muito grande. A nossa geração, por exemplo, ela foi criada para respeitar apenas os pais. E as gerações agora, elas criam filhos para serem amados. E isso causa um grande problema e uma grande dificuldade. Porque quando você quer ser amado, muitas vezes você tem dificuldade de impor limites, dificuldade de dizer não. E aí a gente tem essa dificuldade de fazer essa conexão com esse filho. Porque esse filho, ele não quer receber a frustração ou não. E aí é difícil você colocar um computador na sala, é difícil você impor limite ao celular, porque isso vai gerar desconforto. E qual o problema na geração de desconforto? Nenhum. Muito pelo contrário. A frustração ela é fundamental para o desenvolvimento psicológico da criança. E nós, como pais, devemos ser pontuais no sentido de frustrar os nossos filhos, dizendo não, colocando limite. E um dos grandes fatores adoecedores são pessoas sem limite. Isso adoece bastante. Então, quando a gente entra nessa relação de pais e filhos, a gente pode entender alguns pais da Bíblia como também negligentes, como o próprio Eli. Ele simplesmente negligenciou a tudo que Hófine de Finéias estava fazendo. Ouvia muita coisa, mas tinha dificuldade de frustrar os seus filhos. E aí a gente, estudando a Bíblia, a gente sabe das consequências. Então, quando foi falado nessa questão de manter uma relação de amizade com o filho, muitas vezes a gente não sabe como se faz isso. A gente ouve na teoria, a gente ouve pessoas esclarecidas falar, mas a grande questão é como fazer. Eu tenho 2 filhos, né? Já passei pela fase da adolescência, eu tenho um filho já de 26 e uma menina de 21. Então, passei por todas essas fases. Fui militar do Exército durante 28 anos e também lidei com jovens a minha carreira inteira. E o que eu via? Jovens totalmente desestruturados por não ter essa figura paterna presente. Então, quando a gente pensa em fazer uma amizade, a psicologia fala no rapport. E no consultório eu falo muito sobre esse rapport. Qual foi a minha estratégia? Contar a minha história sem corte para os meus filhos. Os nossos filhos, eles conhecem a nossa história através da esposa, através dos avós, através dos tios. Mas um dia eu sentei com eles 2 e contei a minha verdadeira história sem cortes. As minhas dores, as minhas vitórias, as minhas derrotas, as minhas angústias. Isso possibilitou um ambiente onde eles também passaram a entender que não só eles tinham dificuldades, mas eu, como pai, já havia enfrentado muitas dificuldades. Isso facilitou em muito essa nossa conexão, essa nossa abertura, isso facilitou muito no nosso crescimento. Eu gosto de pensar também, a gente vai à escola para tudo. A gente vai à escola para aprender a ler, a gente vai à escola para aprender a escrever, a gente vai à escola para aprender a dirigir. Mas aí a grande pergunta, quem nos ensinou a ser pais? E aí a gente recorre para a própria Bíblia, no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. O meu povo tem sido destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando eu não tenho esse conhecimento e esse treinamento para exercer essa função de pai, muitas vezes eu vou fazendo de uma forma empírica, com o que eu vi, com o que eu aprendi, e muitas vezes os meus exemplos foram os piores possíveis. E muitas vezes tudo que eu aprendi foi de forma totalmente distorcida, totalmente inadequada, e eu reproduzo um comportamento. Então, eu entendo que é um momento de nós, como pais, pararmos e pensar. Não é o momento de entrar numa escola e aprender a lidar com esse pai, com esse filho, porque diante de tudo que nós ouvimos no relato dessa mãe, eu entendo algo que é muito catastrófico, que eu chamo do complexo adâmico da culpa.
Quando acontece um fato com o filho, a primeira tendência é quem foi o culpado, assim como no Éden. A culpa é de quem? A culpa é da mulher? A culpa é da serpente? Ou a culpa é de Deus, que me deu essa mulher e essa serpente? E aí a gente vive esse complexo da culpa muito grande, que é um dos principais adoecedores emocionais. E aí, na nossa cultura judaico-cristã, a gente sempre busca um culpado. Quem foi o culpado? No filme, o mocinho faz alguma coisa e a gente busca um culpado. Nos desenhos, a gente sempre busca um culpado. Nas séries, enfim. Mas Jesus ele veio quebrar essa lógica da culpa. Quando os discípulos encontram com Jesus e perguntam: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus disse: nem esse, nem seus pais. Isso aconteceu para que fosse manifestada a glória de Deus. Então, quando eu ouço o relato dessa mãe, entendo o poder da culpa de não estar presente. Nunca podemos esquecer de uma coisa: não somos oniscientes, onipotentes e nem onipresentes. Não tem condição de saber tudo, estar o tempo todo e proteger de tudo. O que nós podemos fazer, como foi falado, é criar esses vínculos, trazer essas crianças mais para perto da família, trazer uma comunhão, trazer uma coinonia dentro da família, coisa que também pode ser aprendida. E no consultório, o que eu vejo são pais perdidos por não saberem lidar com uma geração que tem muito conhecimento como jamais se ouve na história, e muitas vezes não sabe lidar com esse conhecimento. E com essa questão do desafio, o que acontece na cabeça do adolescente? O adolescente ele tem muito mais dificuldade de romper com o pai, romper com o seu grupo de 2.000 pessoas, do que romper com o pai e com a mãe. Então ele prefere desagradar esse pai e essa mãe que está em casa, que o ama incondicionalmente, mas ele não rompe com esse grupo, que impõe esses desafios e cada vez mais danosos. Infelizmente, esse relatado não foi o primeiro e, infelizmente, a gente entende que também não será o último. Nós já tivemos vários desafios trazendo consequências que algumas nem foram trazidas à tona. Então, eu entendo que a função paterna, ela pode ser aprendida. A gente tem hoje muita ferramenta que nos dá condição de sermos pais ainda melhores. Agora, Ivan, para a gente ainda te aproveitar aí mais um pouquinho, eu queria pedir a sua, que você fizesse uma colocação a respeito desse tempo que nós estamos, não sei se saindo ou se ainda estamos vivendo, a respeito dessa pandemia. Por quê? Muitos pais tiveram uma dificuldade gigante a respeito ali, até desse controle ali com os celulares e os eletrônicos, mas a pandemia veio reforçando isso tudo de uma forma muito assim, gritante, não é? Toda hora era um dever, um para casa, um trabalho, tudo era no celular. Qual recado você dá para os pais sobre esse contexto, até para tentar virar um pouquinho esse jogo? É muito interessante quando você coloca esse controle. Quem é que tem que ter o controle? O pai ou a escola ou a atividade? Quem é que comanda a sua casa? E aí a gente vê uma dificuldade muito grande de assumirmos o comando dentro de casa. As tarefas sempre existiram e vão existir. E existe uma grande mentira, uma grande máxima que as pessoas falam assim: Ivan, eu não tenho tempo para cuidar do meu filho. E eu falo, isso não é uma verdade. Deus nos deu 24 horas iguais para todas as pessoas. O que falta é prioridade. Como você está investindo o seu tempo? Então, as atividades escolares são cada vez maiores, as demandas são cada vez maiores, ok. E não adianta eu ficar recalcitrando quanto a isso. Eu preciso ser adaptativo às demandas. As demandas vão cada vez serem maiores. Como foi falado no programa, nós éramos criados por 4 canais de televisão. A programação era bem simples e hoje, com a internet, você tem uma demanda gigantesca.
Hoje o filho está na escola, está no judô, está na natação, está no futebol, e muitas vezes a gente faz o quê? Como pai, a gente terceiriza a criação. E aí a gente consegue, não, mas ele está no judô agora. Não, agora ele está na natação. Agora ele está em tal lugar. Agora ele está no reforço. E o contato com esse pai cada vez menor. E aí a gente tem uma expressão que eu gosto bastante, que são os filhos do quarto. Os filhos do quarto parecem hóspedes das nossas casas. Eles comem, eles querem comida roupa lavada, comida na hora, querem dinheiro, querem tecnologia, querem acesso ao melhor. Mas qual é a contrapartida disso tudo? Qual é a contrapartida? Nenhuma. Porque esse pai não quer frustrar, esse pai não quer ter problema, ele não quer investir nesse relacionamento e ele faz a terceirização de tudo isso para as outras instituições. E aí o que acontece? Mesmo na igreja, nós temos uma sociedade altamente adoecida por essa ausência paterna, terceirizando a criação dos filhos. Uhum. Muito bom. Ô, Ivan, aqui em nome de toda a equipe aqui do Agora é com Eles, Felipe, Bruno, quero te agradecer, viu, pela contribuição preciosíssima aí para o nosso programa, mas especialmente para todo o nosso público. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Prazerão conhecê-lo virtualmente e tê-lo aqui conosco. Valeu. Gratidão. Obrigado. Senhores, tudo isso aí a gente entende que precisamos de ter atenção. Não é só a internet ali, não é um fim em si mesmo. Tem todo um contexto anterior, né? Nós vamos debater ainda mais, mas vamos tomar uma aguinha para a gente dar uma ruminada, né, em tudo isso que nós ouvimos aqui do psicólogo Ivan Abreu, e nós vamos para aquele rapidíssimo intervalo, mas depois vamos voltar com esse assunto aqui, dos perigos reais da internet e o cuidado com os nossos filhos. Agora com eles está de volta aqui na programação da sua TV aí para abençoar a sua família inteira com um assunto para lá de especial, que é o perigo da internet e o cuidado com os nossos filhos. Mas a gente vai colocar a gente aí na nossa prosa, não vai, Felipe? Vamos, demais. Assim como a mamãe do Otávio, né? A gente começou esse programa, você lendo ali uma postagem, né, que ela colocou. E a gente sabe que no dia a dia, né, pastor Bruno, quem está ali muitas vezes à frente da educação dos filhos é a mulher. Até hoje ainda esse papel ele é... Que bom por isso. Né? Que bom, que maravilhoso. Esse papel ele é fundamental e tem que ser mantido assim, é ela que dá a luz, então ela tem essa conexão única que só as mulheres têm. E agora, como acontece aqui em todo o programa Agora é com Eles, nós vamos ouvir uma opinião feminina, então, sobre o assunto. Agora é com ela, a psicóloga Juliana Batista. O que a psicologia moderna tem a nos dizer a respeito de um fato tão triste e de um discurso tão emocionado de uma mãe que sente remorso por não ter percebido os sinais de perigo dentro da sua própria casa. Dentro da psicologia, nós podemos analisar, assim como sempre foi, que a principal ferramenta para se criar uma pessoa continua sendo um diálogo aberto, continua sendo uma aceitação incondicional daquele que é a pessoa em formação. Nós não podemos nos deixar levar pela aparência de grandes, pela aparência de sábios. Nós precisamos estar sempre próximos, analisando, questionando e averiguando as escolhas dos nossos pequenos. Sensacional, obrigado. Ju Ruiva, né? A gente assim a conhece, parceiríssima aqui da nossa TV Rede Super. Obrigado pela contribuição. Tá vendo? O assunto gira, volta no mesmo contexto, até na posição dos pais. Não é? Eu, durante tantos anos aí, como pastor do Ministério da Família, e até hoje, até em relação a vocês, estou um pouquinho mais na frente, né? Meus filhos já estão maiores.
Não é assim, não. Não é assim. O cara ali junto ali, aqui. Junto ali com o pastor Márcio, você tá ali, ó. Ei, filho, mesma turma. Toda graça, filho. Então. Os caras riram aqui. Por exemplo, sempre me perguntaram, e aí, Sérgio, como é que você faz? Seus filhos estão na adolescência, como é que faz para lidar com isso? Um conceito é sempre esse que a gente já está chovendo molhado, é da proximidade. Quando, Bruno, você falou, eu discordo disso só um pouquinho, é só pela retórica da coisa ali. O pai tem que chamar o filho. Não, eu acho que muitas vezes nós temos que ir até os filhos, porque nós precisamos também nos adequar ao mundo, à realidade e à geração deles. Então, a gente também a gente pega aquela horizontalidade ali. E, nessa proximidade, a gente tem que trabalhar com a autorresponsabilidade. Por quê? Quando o Ivan falou sobre não sermos oniscientes, onipresentes e onipotentes, mas essa, para os nossos filhos, é a primeira identificação de Deus para eles na sua construção. Porque eles pensam que o pai é onipotente. Meu pai, Felipe, joga bola melhor do que o Neymar. Joga nada, perna de pau. Mas a filha pensa que o pai é onipotente. O Bruno chega para o Davi, não pega no copo do Felipe. Ele vai fazer assim, vai olhar, vai procurar, porque acha que o Bruno é onipresente, está em todos os lugares, não é assim? E acha que é onisciente. Pai, por que o céu é azul? Pai, por que o sapo é verde? Então, eles têm essas carências, nos identificam com Deus. E nós, nessa proximidade e com o conceito de autorresponsabilidade, nós temos que mostrar para eles também que também estamos, embora sejamos autoridade dentro do lar, nós estamos sujeitos às autoridades e regras e buscando viver esse equilíbrio. Porque tem muito pai, vocês também têm filhos pequenos, sabe que os filhos não aceitam o por que não. Pai, por que eu não posso fazer isso? Por que não? Mãe, por que não? Porque sim, não aceitam isso, eles querem mais. É a geração aí da informação. Então, por isso que nós temos também que trabalhar até para que eles saibam criar essa casca para poderem se defender lá na frente. Chegando, por exemplo, numa fase conflituosa, de luto emocional, que é a adolescência. Então, é aí que a gente vai trabalhar para mostrar, por que você não acha que você não pode fazer isso? E aí vai fazendo, né? É verdade. E é interessante que a Bíblia fala que os filhos são como flechas, né? Nós vamos lançar os nossos filhos, né? Eles vão ser lançados nessa sociedade para impactar, para fazer a diferença. Se nós não ensinarmos como eles vão se comportar uma vez lançados, não é? Eles não vão saber se defender, eles não vão saber agir. O filho que é sempre dependente do pai para tudo, né? Ele não vai saber como agir lá. Então, de fato, a gente precisa ter essa visão também, porque hoje, um outro erro que muitos pais cometem é aquele erro de querer o filho sempre ali, né? Eu quero meu filho para mim. A bolha. Né? Dentro daquela bolha, né? Fica o meu filhinho, o menino já está com barba na cara, mas é o meu filhinho, né? Não, a gente precisa criar cidadãos responsáveis, conscientes, que vão um dia impactar, que vão ocupar posições de influência, né? E vão fazer coisas grandes para o Senhor nessa sociedade. Se eles não começam já dentro de casa aprendendo a autonomia, a responsabilidade, né? E desde pequenos, né, à medida que vão crescendo, claro que isso tudo tem que ter muito critério, né? Mas à medida que vão crescendo, vão aprendendo a tomar decisões, a arcar com as consequências das suas decisões, eles não vão ser esses adultos responsáveis. A gente vê hoje, né, infelizmente, muitos adolescentes e jovens que são meninões, né? Meninões, não aprenderam a tomar a responsabilidade. Claro que são vários fatores envolvidos, mas eu acredito que grande parte é esse papel pai e mãe, de superproteção, né? de deixar demais, como o doutor Ivan falou, de não querer frustrar, né? Não permitir que se frustrem, né? Não sabem lidar com a vida e nunca foi frustrado. Chega no mercado de trabalho, houve um não do chefe, houve uma resposta dura, não quero trabalhar, não sirvo para isso, né? Eu acredito muito no apontar para Jesus, né? O exemplo que você trouxe de que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, ele é a mais pura verdade. Meu pai sempre usava esse exemplo, sempre falava muito sobre isso, mas não se referindo à flecha na mão do arqueiro, mas sim à mira do arqueiro. Ele falava, olha, você pega ali o arco, né?
e você pega, o seu filho é como flecha na mão do arqueiro. Você coloca aqui e começa a tensionar o arco. Para que essa flecha seja lançada, você precisa tensionar o arco, puxar isso para trás. Então, o tempo todo, o arqueiro, quando você vai ver, por exemplo, até nos Jogos Olímpicos, ele está o tempo todo, ele não olha para mais nada, ele não se distrai de mais nada, ele só olha para o alvo. Onde que ele precisa alcançar? Qual que é o objetivo final dele? Então, enquanto o seu alvo, o seu objetivo final de vida para você e para o seu filho for Jesus, e durante todo o tempo que você estiver tensionando, o tensionar é o quê? É ensinar nos caminhos, o tensionar é a mesa, que você começou citando, falando a respeito da mesa, foi o primeiro exemplo que você trouxe, Bruno. A mesa, o dia a dia, o olho no olho, o amor mesmo, buscando ser como Jesus foi, esse tensionar vai fazer com que chegue uma hora que existe uma idade em que o pai não consegue mais segurar o filho. O filho vai. Você vai seguir sua vida, seu filho vai seguir sua vida, vai namorar, vai casar, vai trabalhar, como recentemente o João, até o filho do pastor Serginho, começou a ir a trabalhar, porque o ciclo da vida continua, as coisas continuam acontecendo e ele vai ser uma bênção. Ministro isso sobre você, sobre sua casa, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção, seu filho e sua filha vão ser uma bênção em nome de Jesus, creia nisso. Mas você está puxando a corda, você tem que puxar o tempo todo olhando para o alvo, o tempo todo olhando para Jesus, para que quando essa corda... quando essa corda soltar da sua mão, você não der mais conta de segurar, ela vai alcançar o objetivo para onde os seus olhos estavam mirando. Felipe, nesse seu exemplo aí, eu quero acrescentar aí também algo que me veio aqui, que é esse conflito de gerações. O apóstolo Paulo, ele disse lá assim, para que eu não me ensoberbecesse pela glória que está sendo revelada, para ele não se achar, então foi posto um espinho na carne ali dele, ok? Às vezes a gente é assim também. Por exemplo, a nossa geração está deslumbrada com a tecnologia. Nós crescemos vendo ali o desenho dos Jetsons, a família do futuro, e a gente está vivendo isso hoje, a gente identifica tantas coisas. Então a gente está meio deslumbrado. E para os nossos filhos, esse é um desafio. Por quê? Como você falou a questão do alvo, aquele olhar fito ali no alvo, sem dispersar, isso mostra que, por exemplo, os nossos pais, eles sabiam do alvo. Se você não estudar, você vai puxar carroça. Quem já ouviu essa expressão? Se você ficar com aquela turma ali, você vai ser maconheiro. Não era assim no nosso tempo? E hoje, nós temos um problema. Os pais dessa geração da tecnologia, da informação, eles, por se resignarem a essa posição de... não, isso aí é para o meu filho, ele sabe mais do que eu, já nasceu sabendo e eu não sei nada, é ele que conserta meu computador. E o pai não tem um mínimo de interesse de entrar nesse mundo, o pai não sabe onde é o alvo. É verdade. Ele vai dizer, peraí, o que vai acontecer lá na frente? Quem será esse garoto, essa garota lá na frente? Onde que eu quero lançá-lo? Às vezes o pai não sabe, porque você falou da Deep Web, né? Tem pais ali que estão nos escutando agora, homens, mulheres, mães, que estão ali nos assistindo, que não sabem ainda o que é Deep Web. Não sabem o que é, por exemplo, nas redes sociais. Eu gosto desse exemplo, eu acho muito legal, e já está ultrapassado, que é o PVD. Na internet, os meninos criam ali a conta dele, por exemplo, Serginho PR. Todo mundo vê, está tudo bonitinho, comanda o figurino. Mas aí eu vou e crio uma outra conta, Serginho PR PVD, abreviatura de privado. Aí eu só deixo e só acrescento e tiro quem eu quero. O pau quebra.com.br, papai e mamãe. Então, queira entrar nesse mundo, aprenda, conheça. Não para você fazer, eu te dou todo o direito aí de não gostar de rede social, de não estar ali tão familiarizado com a tecnologia, mas você precisa saber pelo menos um mínimo para que o menino Hélio, né, do testemunho, que a gente não veja outras, ou com tanta reticência aí, esses casos. Otávio. Né? Otávio, perdão. Eu chego ao ponto de dizer que você tem que saber mais do que seu filho. Você tem que saber o que está faltando. É lógico que é de diferenças geracionais, é óbvio que isso daí não vai ser uma realidade. Eu mesmo, por enquanto, minhas filhas estão com 10 e 7, por enquanto eu acredito que eu saiba mais do que elas, mas agora esses dias até a de 10 veio me ensinar umas coisas, eu falei, gente, pois é, mas o manejo em si, Felipe, não tem problema nenhum, mas pelo menos você sabe que aquilo que ela está te ensinando, você sabe onde que aquilo ali pode dar para ela e onde você também quer ir.
Por exemplo, na minha casa, fica aí talvez como um estímulo aí para o pessoal para apropriar-se da bênção que o Felipe ministrou aqui, de que sua família é uma bênção, seus filhos serão uma bênção. Por exemplo, eu sempre trabalhei com esses acordos com meu filho. Quando o João Pedro teve a idade para poder ter um celular, demos. Quando ele teve a idade para ter uma conta, por exemplo, no Instagram, que tem lá no termo de compromisso, que é após os 13 anos de idade, não é isso, Bruno? Tem pai que cria para o filho antes e então, tá errado, isso é mentira, é corrupção. Então você perde a autoridade. Completamente. Então, ali eu já coloquei. Só que quando eu dei o celular para ele, eu falei, olha, João Pedro, tá aqui. Todas as vezes que eu quiser ver, eu vou te falar assim, me dá o celular. Segura aí, Felipe. Eu vou falar assim, me dá o celular. Tem que ser assim. É autoridade. Por quê? Se eu vi que ele mudou uma tela, que ele fez alguma outra coisa, tá no salmo. Aí eu já... Só que tudo tem que ser muito bem explicado. Por exemplo, celular com a memória baixa. Se for apagar arquivo para liberar a memória, tem que me mostrar primeiro. Porque se eu pegar na incerta, vou olhar histórico de navegação. Se eu vir que o histórico está apagado, por quê? Já foi, Exato. já errou. Então, tem que mostrar. Só que isso vai criando também é uma via de mão dupla, que nós sempre trabalhamos. A ponto de, meu filho, pai, olha aqui o celular aqui, minha filha, pai, olha aqui o celular que eu preciso apagar aqui umas conversas no WhatsApp, tem muita coisa aqui. Não, filho, para apagar. Você não vai olhar, não? Não. Então, eles se sentiram confiantes, validados ali na sua responsabilidade ou na sua autorresponsabilidade, para poder ter a habilitação para usar. Porque senão a gente vai esconder atrás dessas desculpas aí que a gente já falou no programa. E os pais não precisam ter medo, né? Porque como o psicólogo falou, às vezes tem medo de frustrar a criança ou adolescente. Não é isso o propósito, né? O propósito também não é ser um pai carrancudo que quer mostrar poder. Não, isso é cuidado. Né? Achei muito interessante, a gente vai aprender, né? Minha menina tem 9, né, Felipe? A gente está chegando nessa parte da adolescência, a gente vai aprendendo, né? Então, eu acho que esses combinados, eles são proteção para a criança, eles não são punição. Né? Você e tá eu quero lembrar, Bruno, uma coisa que eu sempre aprendi, tento colocar isso em prática sempre na minha vida e ensino para meus filhos. Cumpra, morra, mas cumpra a sua palavra. Prometeu que vai dar um castigo? Deu castigo. Deu. Prometeu que vai dar o celular novo? Deu o celular novo. Entende? O pai os pais precisam ter essa autoridade para poder chegar nesse ponto aí. Sim, e eu acho que passa muito por essa compreensão de que ser pai também é um ministério. Não é algo que aconteceu na vida, né? Apareceu uma criança lá em casa, agora eu tenho que alimentar, chegou lá. Não, tem que ter investimento, né? Tem que ter empenho, tem que ter dedicação. Né? Não é simples, né? A gente, quando nasce a criança, nasce um pai também. Então, eu acho interessante o psicólogo falar que o gabinete está cheio de pai apavorado. E a gente até se identifica, porque de fato é tudo muito novo, né? Mas, de alguma forma, isso acontece o tempo todo. Porque eu nunca fui pai de uma menina de 9 anos, é a primeira vez. Né? Eu nunca fui pai de adolescente. Você, qual que é a idade do seu mais novo? 1 ano. 1 ano. Quando o seu de 1 ano tiver 9, que Exato. Você achar assim, já fui. Não. Já perdeu, já passou. Exatamente. Então, assim, você tem que apertar o F5. Na idade que os seus estão agora entrando para o trabalho, tudo isso a gente vai aprendendo, né? A gente vai... Então, é assumir mesmo o compromisso de ser pai e mãe de verdade, de cuidar. E querer aprender, né? Exato, se dedicar. Querer aprender. Porque a gente não sabe mesmo, né? A gente tem que estudar, tem que correr atrás, tem que conversar bastante, ouvir outras pessoas que já passaram por essa experiência, né? E eu creio que Deus vai dando graça. E claro, como a gente falou, né? Ensinando a palavra, ensinando na palavra, no caminho, né? Caminhando junto, dando o exemplo, dando o testemunho, né? E seguindo os princípios bíblicos. Essa é a segurança que nós temos, né? Porque de fato não é fácil, né? É um desafio muito grande, né? Mas Deus vai dando graça, né? Com certeza. Amém, com certeza. E aí nossas filhas estão crescendo, você tem uma de 9... Um de 5 e um de 1. Ei, maravilha. Eu tenho uma de 10 e uma de 7. É uma fase muito boa. Estou um pouquinho na frente, mas nós estamos na mesma época, né? E, na verdade, o meu que está com 19 e a minha com 16, eu posso dizer para vocês, nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco. E isso é importante a gente pensar, até nas palavras do psicólogo Ivan Abreu, que a gente faz escola para tudo. Só que a gente só não faz escola para casar e nem para ter filho. Embora existam cursos, existam tantas coisas. Mas é como se a gente achasse assim, eu vou aprendendo, eu nasci também pai e vou fazendo.
E o mais legal na Bíblia inteira é que Deus foi o exemplo maior de pai, mas um pai que também ali colocou o seu filho, deu o seu filho por amor a todos nós. Ele frustrou Jesus. Jesus no Getsêmani, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O Pai estava com ele. A única hora que Jesus disse, por que me desamparaste? Desamparaste é porque o meu pecado, o seu pecado, estava ali sendo redimido. Então, os olhos do Pai têm que estar bem junto ali dos filhos. Isso a gente tem que olhar com um olhar de prazer, né, para essa nossa missão, nosso sacerdócio, e construir ali. Porque antes eu ouvia dizer que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. Vocês ouviram isso? Hoje eu acho que a reflexão tem que inverter. Que filhos nós vamos deixar para esse mundo? É verdade. Filipão, certeza. Thank you. Brigadão. Muito bom, Meu querido Serginho. pastor Bruno, obrigado. Volte mais vezes, foi Privilégio. sensacional. Que benção. Contem E, comigo. gente, eu agradeço também o nosso parceiro Anders Menswear. Moda para o homem, para ficar bonito, ficar elegante assim. Olha essa camisa polo, que legal, off-white. E tudo você só encontra ali na Anders Mens Store, que está aí embaixo, você pode acessar aí e vai ser uma bênção. Ficamos por aqui com o nosso programa Agora é com eles e já marcando um encontro para o próximo, né, com um assunto extremamente relevante para o homem e para a família brasileira. Até mais.